Olá, sou José Luiz, professor da disciplina de Sistema Educacional Brasileiro. Bom, a nossa aula de hoje é sobre a organização do sistema educacional brasileiro. Bem, as leis conduziram a organização e a estrutura da educação escolar no Brasil entre 1961 e 1996, quando saiu a nossa última LDB, conforme vimos nas últimas aulas, né? Então, vamos falar um pouquinho daqui. Quais foram essas leis que surgiram nesse meio tempo aí? A Lei 4.024 de 61, que é a primeira LDB, a Lei 5.540 de 68, que fez uma reforma do ensino superior lá na época da ditadura, né, ou do regime militar. A Lei 5.692 de 71, que fez uma reforma do ensino, criando o ensino de primeiros e segundo graus, que é equivalente ao primeiro grau ao ensino fundamental atual e o segundo grau ao nosso médio. A Lei 7044 de 82, que fez uma alteração no ensino do profissional do segundo grau. E essas foram as principais leis durante esse período, até que culminou, então, depois com a nossa Constituição. Bem, à medida que o direito à educação federal se ampliou, sendo garantido pela Constituição Federal, lá em 88, a educação brasileira passou por uma reorganização. Em 20 de dezembro, então, de 1996, foi aprovada a versão da atual LDB, que, entre outras coisas, nós vimos nas outras aulas, dividiu as responsabilidades do Estado com a iniciativa privada, então nós temos ensino público e privado, promoveu avanços na destinação dos recursos públicos e trouxe mais flexibilidade à organização da educação básica. Atualmente, a educação nacional estrutura-se em sistemas de ensino, uma consequência da aprovação da LDB de 96, né? A gente já viu a Lei 9394 de 96 e, claro, também da nossa Constituição Federal de 1988. Os sistemas de ensino, eles dão origem a um conjunto de instituições de ensino, leis e normas que regem a educação. O sistema de ensino brasileiro, ele fundamenta-se nos princípios de igualdade, pluralismo de ideias, valorização docente, gestão democrática, liberdade, autonomia e coexistência para reger, então, as instituições de ensino. Atualmente, a nossa educação estrutura-se na forma de sistemas de ensino estaduais, municipais e federal. Então, são secretarias, conselhos e Ministério da Educação, e eles são os responsáveis por legislar sobre cada um desses sistemas, bem como de criar as normas, normatizá-los, né? Articulá-los e também fazer a fiscalização, observando sempre a supremacia de leis maiores, como a Constituição Federal e a LDB. Vamos ver um pouco mais sobre cada um desses sistemas. Vamos iniciar, então, pelo sistema municipal. Na Constituição, o município ele é reconhecido como instância administrativa para a qual se delega a manutenção de programas da educação infantil e também do ensino fundamental. A gente viu nas outras aulas, né? Já o estadual, ele deve garantir o acesso à educação de ensino médio e também legislar sobre ela. E, finalmente, o federal é formado pelas instituições de ensino mantidas pelo governo federal, por instituições de ensino superior de iniciativa privada, né, as faculdades, universidades e centros universitários, e pelos órgãos federais de educação. A LDB de 96 estabelece os níveis e as modalidades de ensino do sistema de educação brasileiro, né, com base nos princípios da Constituição Federal de 88. Então, a nossa educação escolar, na realidade, está organizada em dois níveis, quais sejam a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, ela se divide em 3 etapas. A educação infantil é a primeira delas e tem como foco o desenvolvimento integral da criança, abrangendo os aspectos psicológicos, físicos, social e intelectual. É responsável por atender crianças com idade de 0 a 5 anos,
em creches, né, e pré-escolas, né? Algumas vezes há uma subdivisão também maternal, por meio dos sistemas municipais de ensino. Já o ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. Ela tem um cunho obrigatório, né? Todo mundo tem que estar estudando a partir dos 6 anos. Está sob responsabilidade do Estado e tem duração, conforme vimos na aula anterior, de 9 anos. Já o ensino médio está fundamentado em uma concepção humanística, focada no preparo para o exercício da cidadania. E tem a duração mínima de 3 anos. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.